Olá, meus amores! Quero começar dizendo pra vocês, mudei meu visual. Dei uma mexidinha no cabelo, voltei pra cor natural do meu cabelo. E tô me sentindo muito bem, graças a Deus. Já faz uma semana que eu mudei a cor. E ele pra ficar mais saudável, né? Todo mundo sabe que nós que somos mulheres amamos loiro, né? A maioria das mulheres. Mas sabemos que resseca muito o cabelo. Então eu resolvi voltar à cor normal do meu cabelinho. E tô me sentindo muito bem agora, graças a Deus. E, gente, hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês, um vídeo muito bacana, tá? Pedidos. É uma pessoa maravilhosa, que eu posso dizer, eu trato como uma pessoa, que é o Espírito Santo, que é o meu amigo, que é o meu protetor, que é o meu ajudador, que é o meu tudo, né? O Espírito Santo. A partir do momento que você é batizada pelo Espírito Santo, você não está mais sozinha, mas sim, ele te acompanha a todo momento na sua vida, tá com você em todas as horas. Muitas pessoas têm dúvida em relação ao Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo. E muitas pessoas perguntam assim, será? Como que eu posso, primeiramente, como que eu posso ser batizado pelo Espírito Santo? Como que eu posso conseguir isso? Muitas pessoas às vezes estão na igreja já há algum tempo, se queixam que não são batizados pelo Espírito Santo, porque não falam em línguas, ou porque não tem, né, quem é pentecostal, que tem aquele movimento pentecostal, não sente essa presença do Espírito Santo, e aí acha que não é batizada por isso, tá? Gente, a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês, cada um tem um chamado, tá? Então cada pessoa, o Espírito Santo trabalha de uma forma. Porque ninguém é igual a ninguém, nós todos somos diferentes. Então o que acontece? Primeiramente, para você ser batizado pelo Espírito Santo, você tem que querer, é algo que você tem que querer. Você tem que buscar por isso. E como que você vai buscar pelo Espírito Santo? Você vai buscar em oração, em comunhão com os irmãos, indo muito para a igreja. Você querendo o Espírito Santo de Deus sobre sua vida, ele com certeza ele já vai vir sobre sua vida. E assim, eu lembro, eu até falei no vídeo anterior, falei sobre como que foi, né? Eu queria muito ser batizada pelo Espírito Santo. Quando eu ia pra igreja, eu via as pessoas sendo usadas, eu via o movimento do Espírito Santo e eu falava, nossa, eu quero sentir essa sensação, eu quero pra mim isso, eu quero ter o Espírito Santo sobre a minha vida. Busquei muito por isso e eu consegui ser batizada pelo Espírito Santo, ser movida pelo Espírito Santo. O que é você ser batizado pelo Espírito Santo? É como se o Espírito Santo entrasse dentro de você. E a partir do momento que o Espírito Santo de Deus entra sobre sua vida, a sua vida não é mais a mesma, tá? Tudo muda em você, tudo. Eu até marquei aqui pra vocês algumas coisinhas pra eu estar falando pra vocês no decorrer desse vídeo, pra que vocês venham entender um pouquinho mais sobre o Espírito Santo e se realmente você tem o Espírito Santo na sua vida. Amém? A primeira coisa que eu marquei aqui, quando você é batizado pelo Espírito Santo, é igual eu disse no começo, você não é mais aquela mesma pessoa. Porque tudo que você vai fazer, o Espírito Santo de Deus, ele vai te mostrar o que tá certo e o que tá errado. Eu vou dar alguns exemplos. Antes de eu ir pra igreja, que eu não era, né, da igreja, então eu usava roupa, às vezes um pouco curta, decotada. E assim, era algo que não me atrapalhava em nada, pra mim era normal, era comum. E a partir do momento que eu fui batizada pelo Espírito Santo, até as minhas vestes começou a mudar. Mas não porque a igreja estava mudando, mas sim porque Deus queria algo melhor sobre a minha vida. O que aconteceu? Todas as vezes que eu ia colocar uma roupa, eu me olhava de frente ao espelho pra ver se estava boa, tudo. E quando eu colocava alguma roupa que não estava legal, o que acontecia? Eu sentia um incômodo, que eu tinha que ir lá e mudar. Então isso já é uma forma de você saber que você tem o Espírito Santo de Deus. Porque você tem um temor até nas suas vestes. Porque o Senhor, Ele cuida de nós em todas as áreas, tá? Muitas pessoas têm mania de dizer que o Senhor não olha por fora, que o Senhor quer o nosso coração. Sim, realmente, o Senhor, logicamente que Ele olha o nosso coração. Mas, gente, é um conjunto, tá? Tudo. Você tem que estar bem vestida, você tem que dar bons testemunhos. A palavra do Senhor fala, eu vou colocar aí pra vocês, na Bíblia onde que fala, que nós não temos que dar maus testemunhos. Porque se nós dermos maus testemunhos, a gente vai pagar um preço por isso, tá? Vai vir consequências sobre a nossa vida. Por isso que hoje, eu fico até pensando assim, mudando um pouquinho
o assunto, mas é dentro de tudo isso que eu tô falando pra vocês. Muitas pessoas às vezes falam assim, ah, eu ser crente, Deus o livre. Gente, quantas pessoas falam ser cristão e dão maus testemunhos? Não pagam direito às pessoas, não andam corretamente, sabe? Não tem a atitude de um cristão. Porque o verdadeiro cristão, ele tem a atitude de um cristão. E isso falta muito nas pessoas. E você saber se você tem o Espírito Santo de Deus, tem tudo a ver com o que eu tô dizendo pra vocês. Olha, eu até marquei umas coisinhas aqui. A primeira coisa, então, que acontece é a sua mudança, tá? É a sua mudança de roupa, de comportamento. Tem muitas coisas que no mundo lá, quando você não tinha o Senhor, quando você não tinha o Espírito Santo de Deus, você não tava nem aí, você fazia. E a partir do momento quando você recebe o Espírito Santo sobre sua vida, você já começa a pensar e a ver como o Senhor pensava. Como que o Senhor ia agir daquela maneira. Eu até vou contar pra vocês uma história do Thiago Brunet, que eu acompanho ele, gente. Quem não conhece o Thiago Brunet, entra aí depois e começa a assistir os vídeos dele, se inscreva no canal dele, que é muito bacana, viu? Eu gosto muito. Alguns vídeos que eu faço aqui no canal, porque eu assisto muito as coisas que ele fala. Ele é coach, então ele dá muitas palestras e é muito bacana e ajuda muito a gente a crescer espiritualmente, a abrir nossas visões para poder entender melhor o nosso dia a dia. E ele conta nesse vídeo, ele fala sobre, ele tava fazendo uma viagem com a esposa dele de férias, e ele tava num dos aeroportos aqui de São Paulo, né? E o que aconteceu com ele? Ele foi tomar um café, e quem pega avião, eu ainda nunca viajei de avião, mas eu creio que logo logo eu vou poder andar aí, conhecer um pouquinho mais o nosso país. O que acontece? Ele tava lá esperando pra tomar um café, e a moça demorou muito pra atender ele. E quando a moça atendeu ele, ela foi muito grosseiramente com ele. E ele pediu 2 cafés. E ela não sabe, ela só perguntou o que ele queria dessa maneira. E aí ela virou as costas, não falou se ia levar o café pra ele, se não. E aí ele ficou lá aguardando. Ela demorou, quando ela chegou, ela jogou o café em cima da mesa. Um cafezinho de aeroporto é 17, 18 reais. Muito caro. E ela jogou em cima da mesa. E saiu. E isso foi algo assim que realmente tira a nossa paciência. Porque assim, você está pagando por aquele serviço e você ser tão maltratado. Mas aí o que acontece? Aí entra o Espírito Santo de Deus. Porque o que aconteceu com ele? Ele poderia ter chamado o gerente. Como muitas das vezes a gente pensa assim, eu vou chamar o gerente e já vou resolver isso. Só que ele não. Ele, como ele tem o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus começou a mover sobre a vida dele, ele não fez isso. Mas quando ele terminou o cafezinho dele, ele foi lá, pagou, e ele falou pra moça, muito obrigado, que mesmo que você não está bem hoje, você veio trabalhar e você me atendeu. Então, muito obrigado por isso. E a moça começou a se derramar em lágrimas, chorar, e eu acredito que ela começou a falar pra ele que realmente o dia dela não estava sendo bom. Mas sabe o que mais me moveu? Porque talvez eu ou você, e não ia ter essa atitude. Gente, eu antigamente, eu não queria nem saber. A primeira coisa que eu ia fazer é chamar a gerente e já ia falar um monte, sabe? Já não ia nem querer mais que ela me atendesse, nem nada. Mas isso eu. Mas a partir do momento que você tem o Espírito Santo sobre a sua vida, você começa a ter sabedoria. Então talvez se você teve a primeira atitude igual a dele, você tem o Espírito Santo de Deus que tá sobre sua vida. Mas se talvez você não fazeria isso, Suzana, eu ia chamar o gerente, você precisa rever um pouquinho das suas atitudes. Porque quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, porque ele vai gritar sobre a nossa vida, ele vai falar que não pode, que não é assim que a gente tem que agir. Mas aí a gente vai estar ciente e a gente vai estar ligado para ouvir. Se você talvez não tá ligado para poder ouvir o Espírito Santo de Deus, você tem que começar a buscar mais ele. Para que você consiga ouvir a voz dele e para que ele venha mudar a sua vida. Amém? Então assim, isso foi uma história muito tremenda e isso mexeu muito comigo. E eu tenho feito isso. Uma vez, gente, quero contar também um testemunho pra vocês, rapidinho meu. Eu fazia um curso de cabeleireiro. E era um curso gratuito. Só que era assim, lá você não poderia chegar atrasada na aula. Sempre teria que chegar no horário certinho. Só que era longe e foi um dia de chuva, o ônibus atrasou. Eu cheguei lá com 10 minutos de atraso. Quando eu cheguei na sala de aula, eu falei pro meu professor, bati na porta, falei, professor, posso entrar? Porque o ônibus atrasou e tal. Ele falou, não, você não pode entrar. Pode se retirar. Ele falou assim pra mim. E naquele momento, nossa, gente, eu
sabe assim, eu me senti indignada. Eu falei, como assim? Sabe? Ele tá vendo o tempo que tá. Eu vim de longe e ele não deixou eu entrar na sala de aula. Eu fui embora. Muito triste, gente. Muito triste mesmo. Mas eu não bati boca com ele. Eu não falei nada pra ele. Eu engoli aquilo e fui embora pra casa. Aí cheguei em casa muito triste, frustrada, porque eu tinha perdido uma aula. E tudo bem. Aí quando foi porque eu fazia acho que 2 vezes por semana. Quando foi no outro dia que ia ter aula, eu tava lá, né, eu cheguei até mais cedo, peguei o ônibus um pouco mais cedo ainda, porque se desse algum problema de atraso, pra mim não perder a aula, porque senão eu não conseguia pegar o certificado. Gente, eu tava lá na aula, estava lá tudo, daqui a pouco chegou uma outra moça, que também estudava junto com a gente na mesma turma, e ela tava meia hora atrasada. E ela bateu na porta e falou, professor, posso entrar? E ele falou, pode, entra aí. Falou assim pra ela. Gente, naquele momento, todo mundo olhou pra minha cara. Todo mundo ficou assim, e aí, você não vai falar nada? E eu, ouvindo a voz do Espírito Santo aqui, sabe assim, falando comigo, não fala nada. Eu fiquei calada. Gente, sabe o que eu me senti? Eu me senti como se tivesse engolido uma melancia seco. Sabe assim, quando você sente que você fala, gente, como que eu tô calada? Eu não tô conseguindo. Sabe, aquilo tava me matando. Eu não consegui, eu não me defender, eu não abri minha boca e não falar nada pra ele. E assim eu fiz. Eu não abri a minha boca. Eu fiquei calada. Fiquei calada. E todo mundo ficou assim, nossa, isso é muito boba. Se fosse eu ia falar, se fosse eu ia fazer. Só que a gente tem que aprender uma coisa que não é a gente. A partir do momento que nós levantamos nossa mão pra aceitar Jesus, é Ele que nos defende. Então se a pessoa fazer alguma coisa pra você, não pensa assim, eu fui trouxa que eu não fiz. Não, você foi sábia. Porque quando você cala a sua boca, quando você fica quieta e deixa Deus entrar, com certeza, eu tenho certeza absoluta, que o que Deus fez por mim foi muito mais do que eu poderia fazer naquele momento. Eu poderia ter brigado, eu poderia ter sido expulsa do curso, acontecido muitas coisas, mas eu resolvi ficar calada, quietinha. E isso é um testemunho forte. Um dos objetivos desse vídeo é falar pra você assim, se você consegue se controlar emocionalmente, se alguém vir pra cima de você, você consegue falar, calma, tal, vamos conversar, vamos ver o que tá acontecendo, você consegue fazer isso? Gente, todos os dias eu tenho me controlado, todos os dias, tá? Eu não tô aqui me dando de santa pra vocês não, mas é difícil. Eu posso dizer pra vocês que é muito difícil você se controlar, mas isso é uma coisa que a gente tem que fazer, se controlar. Tá? Eu tô perdendo não, na verdade. Eu tô falando bastante sobre isso, por quê? Porque o controle é algo assim que muda muito a nossa história, muito mesmo. O segundo item que você vai descobrir se tem o Espírito Santo sobre sua vida, a bondade, o amor. Talvez você tenha que tirar alguma coisa sua, você tenha que deixar de comprar alguma coisa pra você naquele mês, pra comprar pra uma pessoa que tá precisando mais que você. Isso o Senhor fazeria por mim e por você. Então isso é você ter o Espírito Santo de Deus. É quando você começa a ter amor pelo próximo. Você ter perdão. Você conseguir perdoar alguém também é uma maneira de você saber que você tem o Espírito Santo de Deus sobre sua vida. Aí você vai pensar assim, mas Suzana, mas eu não consigo, é muito difícil, como que eu vou... Nossa, então eu não consigo perdoar, eu não tenho o Espírito Santo de Deus. Tem. Eu não tô falando que você não tem, você tem o Espírito Santo de Deus sobre sua vida. Só que talvez você não tá dando bons testemunhos. Ele nunca vai sair de perto de você. A partir do momento que você foi batizado por ele sempre vai estar junto com você. Simplesmente você só não vai estar colocando ele para guiar a tua vida. É como se você estivesse dentro de um carro, sentada no banco passageiro. E ele dirigindo a tua vida. A partir do momento que você não consegue se controlar, que você não consegue fazer as coisas que agradam o Espírito Santo de Deus, ele sai da direção e ele senta no banco passageiro. E você começa a guiar a tua vida. E aí é onde as coisas começam a dar errado, é onde as coisas começam a ficar difíceis, é onde as coisas começam a sair do controle e você não sabe o que está acontecendo na sua vida. Você tirou o Espírito Santo do controle da sua vida e você quis tomar conta da tua vida. Não vou dizer que é mil maravilhas, gente, não é, porque a palavra do Senhor fala que nós teríamos aflições, mas se o Senhor venceu, nós também venceremos. Então, é muito mais fácil, com certeza, garantida a nossa vitória, o Espírito Santo de Deus guiar a nossa vida. Amém?
Então é isso, gente, que eu quero dizer pra vocês. Buscar o Senhor, buscar o Espírito Santo. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu falo: bom dia, meu Deus, bom dia, Espírito Santo. Já coloco o meu dia na mão do Senhor, já coloco o dia de vocês na mão do Senhor, já coloco o dia dos meus familiares na mão do Senhor, os meus filhos todas as pessoas. Não coloco só os meus amores, não, só os meus amigos, coloco aquelas pessoas também que querem o meu mal, que infelizmente são usados pelo adversário. Eu coloco na mão de Deus também, para que Deus venha mostrar a diferença, para que Deus venha, sabe, venha surpreender. Peço para Deus todos os dias que Ele venha colocar amor no meu coração. Todas aquelas pessoas que querem me maltratar, que querem me ferir, que o Senhor mude meu coração, que eu venha amá-las, mesmo que elas não me amem. Porque a palavra do Senhor fala que é muito fácil a gente amar aquele que ama, que nos ama. O difícil é a gente amar aquele que não quer o nosso bem. E é isso que a gente precisa fazer, correr atrás das pessoas, ter compaixão. Então assim, aprenda a perdoar, peça pro Senhor, porque eu acho que uma das coisas mais difíceis que tem na nossa vida é perdoar aquele que nos feriu. Talvez aquela pessoa te feriu de uma forma que você fala: não tem como eu perdoar ela. Se coloca um pouquinho no lugar dela. Talvez aquela pessoa que te feriu, ela só tinha aquilo pra te oferecer naquele momento. Talvez ela estava passando por algo tão difícil que a única atitude dela, que ela sem pensar, foi fazer o que ela fez com você. Mas tenha compaixão. Eu aprendi uma coisa: tudo que a gente faz na nossa vida, se você aprender a perdoar, você pode ter certeza, se um dia você errar, a pessoa que você fizer alguma coisa errada vai te perdoar também, porque o próprio Espírito Santo vai comover o coração daquela pessoa. E o Espírito Santo de Deus, ele move as águas, ele faz coisas sobrenaturais, ele toca nas pessoas para que venha te abençoar, ele muda o coração das pessoas pela tua vida. Então faça o mesmo. E vai ser a coisa mais maravilhosa que vai acontecer na sua vida, a partir do momento que você coloca o Espírito Santo para guiar a tua vida. Amém? Fique com Deus. Vou estar vendo já outros vídeos bacanas para vocês, tá? Como eu disse para vocês, no decorrer desse vídeo eu vou estar colocando várias passagens da Bíblia que fala sobre o Espírito Santo. Eu quero que vocês venham mesmo buscar a presença de Deus, tá, gente? Agora é um momento, é um tempo que as coisas estão acontecendo, tudo que tá na palavra do Senhor estão acontecendo. Se vocês olharem mesmo para o mundo, para as notícias, vocês vão ver que a volta do Senhor está muito, 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 muito perto. Então vai para os caminhos do Senhor, busca o Senhor de todo o teu coração, peça para o Espírito Santo para que eles venham ajudar vocês a conseguir se aproximar cada vez mais dele. É isso que eu quero falar para vocês nesse vídeo de hoje. Deus tem me renovado, me restaurado. Gente, Deus tem feito coisas lindas. Eu tenho orado muito, pedido muito para Deus, para que Deus me ajude nessa minha caminhada que não é fácil, né? Quem são dos meus inscritos já sabem que eu tenho um filho especial, então eu passo alguns problemas com ele, é uma correria, não é brincadeira, o negócio é muito sério. Mas eu quero pedir pra vocês que vocês continuem orando pela minha vida, pela minha família. E é isso, gente, o vídeo de hoje. Eu quero já agradecer a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.